Você quer fazer gráficos no Excel e não sabe por onde começar? Então você está no lugar certo. Eu sou a Priscila e trabalho com Excel há mais de 25 anos. Nesse vídeo você vai aprender o passo a passo para fazer um gráfico de linha. Fica até o final do vídeo porque vai ter uma dica bem legal. Imagine que você precisa preparar um bolo e receber uma receita em um papel rasgado, amassado e onde as informações de ingredientes e modo de preparo estão todas misturadas, com setas, observações e algumas anotações que certamente parecem estar fora de lugar, como fatias de frango no bolo de chocolate. Com toda essa confusão, as chances de você cometer um erro e terminar com um desastre ao invés de um bolo são bem grandes, concorda? O Excel, assim como você, também se confunde com informações desorganizadas. Por isso, o primeiro passo para a construção de um bom gráfico é verificar se todas as informações que deverão ser analisadas estão organizadas, preferencialmente em uma tabela. Isso é fundamental para que o Excel possa gerar um gráfico preciso e correto. Nessa planilha, note que as informações estão em linhas e colunas diferentes. Então, você deve colocar os dados todos juntos, ou seja, em uma tabela única onde as informações podem ser lidas corretamente pelo programa. Você pode selecionar e arrastar as informações ou recortar e colar no posicionamento correto. Com os dados organizados, você está preparado para criar o gráfico. Neste exemplo, a tabela apresenta as vendas de 2019, mês a mês, de fogão, geladeira e ventilador. Com as informações organizadas, é hora de decidir o tipo de gráfico que você irá utilizar. Você sabia que existem tipos de gráficos mais adequados para análise de diferentes tipos de dados? Se quiser um vídeo explicando como escolher o tipo de gráfico adequado para os dados que quer representar, deixe a hashtag tipos de gráficos nos comentários. Aqui será feita a demonstração da criação do gráfico de linhas, que é ideal para representar dados ao longo do tempo. No nosso caso, ao longo dos meses de 2019. O primeiro passo para a criação de qualquer gráfico é a seleção da área onde estão os dados que serão representados. Para a primeira parte da explicação, selecionamos as vendas dos meses de janeiro a dezembro de fogão e geladeira. Vamos deixar o ventilador para depois. O segundo passo é ir na faixa de opções e selecionar a aba Inserir. Nela, você irá encontrar uma área de gráficos com várias opções. Você pode optar por utilizar o botão Gráficos Recomendados para fazer a sua escolha. Nesse exemplo, já sabemos que vamos utilizar o gráfico de linhas, então podemos escolher diretamente esta opção. Ao clicar no botão de gráfico de linhas, irão aparecer novamente várias opções. Você pode explorá-las futuramente. Aqui, vamos optar pela primeira opção, que possui um design mais simples e facilita a visualização dos dados. Ao fazer a opção, o seu gráfico irá automaticamente aparecer e já está pronto para ser usado. Mas se você assistiu ao vídeo de introdução aos gráficos, que está disponível aqui nos cards, sabe que ainda pode adicionar ou remover diversos elementos, melhorando a compreensão do seu gráfico ou o deixando mais poluído. O primeiro ajuste que faremos é aumentar o tamanho do gráfico para facilitar a visualização. Para isso, basta clicar em qualquer um dos quadradinhos que ficam na borda do gráfico e arrastar até o tamanho desejado. Note que o cursor muda para uma linha diagonal, com setas para os dois lados. Nas versões mais novas do Excel, ao clicar em um gráfico, aparece um sinal de mais na cor verde, no canto superior direito. Ao clicar nele, aparecem as opções de elementos do gráfico para serem customizadas. Para nós, que utilizamos outras versões do Excel, podemos encontrar as mesmas opções na aba Design do gráfico e no botão Adicionar elementos do gráfico. Estarão presentes as mesmas opções. Quando montamos um gráfico, geralmente se aplica a regra menos é mais. O ideal é avaliar cada componente para verificar se eles facilitam a compreensão dos dados. Se eles não forem relevantes, é melhor removê-los. Para entendermos o que isso significa, vamos fazer um experimento, adicionando todos os elementos do gráfico no nosso exemplo. Veja como ele fica poluído, cheio de informações que dificultam a compreensão do que está acontecendo.
Vou desfazer todas as operações para avaliarmos um a um e decidirmos quais deles devem fazer parte do nosso gráfico. Vamos iniciar pelo título do gráfico. Lembre-se que ele dará a informação básica sobre o que está sendo apresentado. Dessa forma, deve conter as informações importantes para a compreensão como um todo. Aqui, estamos representando as informações de vendas dos produtos em unidades. Para editar o conteúdo do título, podemos clicar nele e fazer a digitação. Outra opção é selecionar o título e, na barra de fórmulas, colocar o sinal de igual e selecionar a célula que contém a informação desejada. Esse formato é muito útil, principalmente se você duplica esse gráfico para uso com outros dados com frequência ou se precisa sempre alterar o título. O segundo elemento que vamos analisar são os eixos. No nosso exemplo, precisamos tanto do eixo vertical como do eixo horizontal. O eixo horizontal possui os meses do ano e o eixo vertical possui a representação numérica das unidades vendidas. O próximo elemento são os títulos dos eixos. Veja que no eixo horizontal não é necessária a inclusão de título, uma vez que qualquer pessoa consegue entender que estamos falando dos meses do ano. Não é necessária nenhuma explicação. No eixo vertical, precisamos da escala numérica, mas não é necessário dizer que as vendas são representadas em unidades, porque esta informação já está presente no título do gráfico e a sua presença seria redundante. Para definirmos se os rótulos de dados são necessários, precisamos entender o uso do gráfico. Se ele servir para fazer uma indicação de tendência, os rótulos de dados não são necessários. Por outro lado, se a informação de quantidade exata de vendas for importante para análise e tomada de decisões, então eles devem ser incluídos. No nosso gráfico, iremos incluir os rótulos de dados. Se fizermos a adição na posição centralizada, verificamos que a leitura fica difícil. Podemos então experimentar outras posições. A posição à direita já apresenta uma melhor leitura. A seguir, existe a opção de tabela de dados. Ela é uma outra forma de representar os dados e replica a sua tabela de dados original. Eu, particularmente, acho que na grande maioria dos casos, ela polui a informação. Se eu for precisar da tabela, posso analisar os dados na sua origem e, provavelmente, não irei precisar do gráfico, mas caso você precise, já sabe como fazer essa inclusão. A barra de erros é útil para gráficos de análises estatísticas, indicando a variabilidade ou incerteza dos dados. No nosso exemplo, não existe essa variabilidade ou incerteza. Então, além de agregar poluição visual, ainda adiciona informações incorretas. As linhas de grade servem para ajudar a identificar em que nível estão os pontos em relação à escala de dados. Elas costumam ocasionar poluição visual e são desnecessárias caso existam os rótulos de dados. Gráficos profissionais dificilmente as utilizam. No nosso exemplo, iremos deletá-las. A legenda é um elemento que merece muita atenção. Algumas vezes é fundamental, como no gráfico apresentado, para identificar qual linha se refere às vendas de fogão e qual se refere às vendas da geladeira. Mas se houvesse apenas as vendas do fogão, essa informação poderia ir para o título e a legenda poderia ser removida. A linha de tendência é útil especialmente se os dados variam muito e é necessário entender se a tendência é de crescimento ou redução. Cuidado para adicionar linhas de tendência em gráficos que possuam muitas informações, uma vez que pode ficar bem confuso. As barras superiores e inferiores servem para demonstrar a variação entre máximo e mínimo e são geralmente utilizadas em gráficos de cascata. No nosso caso, não tem nenhuma serventia. Um elemento que não faz parte do padrão do Excel é a inclusão da fonte dos dados. Um gráfico profissional deve sempre ter a sua fonte, seja para a verificação dos dados futuramente ou para a utilização dos dados antigos para novas comparações. Para inserir uma fonte, você deve clicar no gráfico e inserir uma caixa de texto. Clicando na caixa de texto, você pode digitar a fonte ou vinculá-la a uma célula, digitando igual na barra de fórmulas e selecionando a célula desejada. Você pode ajustar o posicionamento e o tamanho da caixa de texto. Agora, a dica muito legal.
É comum precisarmos alterar um gráfico para incluir uma nova série de dados, e o Excel possui uma maneira bastante simples para isso ser feito. Clique no gráfico e você verá que as células coloridas na tabela de dados indicam quais informações estão selecionadas. Neste caso, as linhas de fogão e geladeira. Para adicionar o ventilador, podemos posicionar o mouse sobre o canto inferior direito da tabela e veremos que aparece uma linha com setas para cima e para baixo na diagonal. Enquanto o mouse estiver nessa forma, você deve clicar e arrastar para incluir a linha de ventiladores dentro da seleção. Ao soltar o mouse, a série do ventilador já fará parte do seu gráfico. O mesmo vale se você quiser retirar, por exemplo, a geladeira e deixar apenas as informações do fogão. Uma importante configuração dos gráficos é o ajuste das cores das linhas. Algumas vezes temos um padrão de cores ou queremos utilizar cores que tenham relação ao item do gráfico, por exemplo, laranja para laranjas e vermelho para maçãs. Para fazer essa mudança, basta clicar 2 vezes sobre a linha desejada. Verifique se todos os pontos da linha ficaram marcados. Irá aparecer um menu onde você pode fazer essa alteração de cores, indo no baldinho e selecionando a cor desejada. Vou escolher a cor verde. Na mesma hora, ela já se altera. Podemos também fazer alteração no tipo de traço e na espessura da linha. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das dicas. Se você quer aprender a fazer um gráfico que marca para você automaticamente os valores máximos e mínimos, deixa a hashtag máximo e mínimo nos comentários que eu faço um vídeo exclusivamente sobre esse assunto.